Você sabia que você pode perder o seu imóvel para o seu ex-cônjuge ou seu ex-companheiro? Isso aqui vale tanto para a mulher como para o homem. Por meio de uma ação chamada ação de usucapião familiar ou usucapião entre ex-cônjuge. Fiquem nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo o que acontece. Vou te explicar também como se deve prevenir para que você não perda a sua propriedade. Como também, por outro lado, como ganhar também essa propriedade. Aqui vale para os dois lados. Tanto para aquela pessoa que possa ganhar a propriedade, a parte do ex-cônjuge, como também aquela pessoa que sai e preserve seus direitos. Eu vou trazer a explicação aqui que possa proteger os dois lados. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like. Aquelas pessoas que já se inscreveram no meu canal, eu agradeço de coração. Passe esse vídeo para os seus amigos, para pessoas de sua família. De repente pode ter alguma pessoa que esteja nessa situação que possa vir perder seu imóvel para o seu ex-cônjuge ou seu ex-companheiro. Sempre acontece isso. O que acontece? Em 2011, foi criada uma lei, a Lei 12.424, em 2011. Esta lei veio alterar o artigo 1240, criando a letra A, tem o 1240 e tem o 1240A, que veio determinar essa modalidade de usucapião familiar ou usucapião entre ex-cônjuge. Que essa modalidade de usucapião é uma modalidade que precisa de um lapso temporal de 2 anos só. Eu vou trazer para vocês aqui os requisitos, alguns requisitos que a lei exige para que possa usucapir a metade do ex-cônjuge ou do ex-companheiro. E vou trazer também para vocês aqui algumas dicas para que vocês possam prevenir se encontrar numa situação como essa. Este artigo, ele estipulou essa usucapião de 2 anos quando há um abandono do lar. Fez o divórcio ou fez a dissolução de união estável. E um sai do lar e deixa o outro na administração dos bens, sem nada falar. Aquele fica na administração dos bens, paga o IPTU, cuida do imóvel, e o outro simplesmente abandona por 2 anos ou mais. Aquele que ficou pode entrar com uma ação de usucapião para requerer a meação do outro que saiu, seja homem ou mulher. É claro que essa lei ela foi criada mais para dar apoio às mulheres. Porque a maior parte dos casais, o preterido, no caso de uma separação, geralmente é a mulher. E a mulher, como é o esteio da família, que fica com os filhos, geralmente ela fica na casa e o homem sai. Principalmente quando o homem está apaixonado por uma outra mulher, ele não quer nem saber das consequências. Ele sai da casa e deixa a casa com a mulher. E aí foi criada essa lei justamente para tentar coibir esse tipo de comportamento. Aquele que abandona o lar, não paga os IPTUs, não volta para reclamar nada. Mas tem um requisito importante. Aliás, tem vários requisitos, mas esse é o mais importante. O primeiro, abandonar por 2 anos. O segundo requisito, o imóvel não pode exceder 250 metros quadrados. Esse é o segundo requisito. O terceiro requisito é que o casal não pode possuir mais do que um imóvel. Aquele que ficou na propriedade, ele não pode ter um outro imóvel, nem rural e nem urbano. Esses são os requisitos. E que um dos cônjuges, do meeiro, tenha abandonado o lar conjugal. É muito comum isso aí. Eu tive casos no meu escritório que a pessoa perdeu o imóvel e não tem mais como requerer.
Essa ação de uso capião, ela tem duas faces importantes para analisarmos. Uma é adquirir o imóvel, aquele que tem direito no imóvel, porque o outro abandonou e o que ficou requereu o imóvel. Outra face dessa ação, mesmo que aquele que saiu não tenha abandonado, mas o outro ficou no imóvel, ele entra com essa ação para ganhar tempo, para que aquele outro fique afastado, e vai discutindo na justiça, vai discutindo nas instâncias superiores, até muitos anos. Sabemos como a justiça é morosa. Portanto, nunca deixe acontecer isso. Para aquele que está me ouvindo, aquele que deixou a família, abandonou a família, mas que tem direito no seu imóvel, na sua meia-ação, faça o seguinte: quando isso acontecer, quer deixar o cônjuge na propriedade do imóvel, faça um contrato de locação com aquele cônjuge, para ele pagar o valor do aluguel, inclusive também pagar os IPTUs. E demonstre sempre, não deixe completar 2 anos de forma ininterrupta, sem reclamar qualquer coisa no imóvel. Só assim pode garantir a sua meação no imóvel. E isso não é brincadeira. Em 2013, um cliente meu me procurou para entrar com uma ação de extinção de condomínio e alienação judicial do imóvel. Ele havia divorciado da mulher em 2009 e ficou afastado do imóvel até 2015. Em 2015, ele resolveu entrar com essa ação de alienação judicial. Eu falei para ele, provavelmente você vai perder o seu imóvel, porque em 2011 entrou uma lei em vigor que veio instituir a modalidade de uso capião entre ex-cônjuge. Ele não acreditou nisso. Entrei com ação. O juiz marcou uma audiência de conciliação. Fomos para a audiência. Chegamos lá, a mulher estava com a advogada. E a mulher não quis saber de acordo. Falou que não tinha acordo, porque já havia entrado com uma ação de uso capião e o imóvel era só dela. Veja só. Veja a surpresa. Não foi mais surpresa porque eu já tinha avisado para ele que isso poderia acontecer. Só que ele não acreditou que ela poderia agir dessa forma. Vamos também raciocinar que isso é uma forma um pouco desonesta. Por mais que tenha sido um divórcio de forma litigiosa, mas é de forma desonesta. Principalmente quando se trata de um casal que viveu por 30 anos e que ambos já têm uma certa idade e que fica difícil construir uma outra casa. Não consegue mais empregos que presta, já tem problemas de saúde. Mesmo assim, essa mulher não quis nem saber. Muito embora tenha algumas casinhas também no quintal, o terreno era 250 metros quadrados, mas tem outras construções dentro do quintal, inclusive locadas. E ela não quis nem saber, porque ela determinou que aquele imóvel seria só dela. Esse processo está praticamente parado, porque a ação de uso capião, ela tem que ser analisada primeiro. Enquanto o juiz não analisar a ação de uso capião, se realmente preencheu todos os requisitos, o que pode acontecer? O juiz não vai julgar a ação de alienação judicial. Tanto é que o juiz mandou a pensar uma na outra e vai apreciar a primeira ação de uso capião. E sabemos como demora para se apreciar uma ação de uso capião. Isso é cruel para a parte que está afastada do imóvel. Porque uma coisa
Você, naquele momento que você abandonou o lar, deixou o imóvel, às vezes naquele momento você estava bem financeiramente. Só que tudo é muito efêmero. E não sabemos o que pode acontecer amanhã ou depois. Portanto, previna-se, oriente-se, procure sempre um advogado da área de família que conheça a matéria, para que te oriente para que você não venha perder a meação do seu imóvel. Às vezes aquele bem que você trabalhou com muito esmero, que você, a sua vida toda, você pode perder em 2 anos e ficar à míngua. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Se aconteceu o divórcio, o correto é não acontecer o divórcio. Mas se aconteceu, faça um planejamento. Procure um advogado, faça um planejamento, faça um contrato entre os cônjuges, para que possa garantir a sua meação. Consulte sempre um advogado. Por hoje é só e fiquem com Deus.